Olá a todos, boa noite. É sempre bom estar aqui. Não estamos aqui para ensinar, mas estamos aqui para conversar. E estamos aqui, dispostos, num só pensamento, para juntos conversarmos e termos um papo bem atrativo, didático, tranquilo, não é nada que a gente possa atrair ou claro, né? O mais claro possível, para que todos sejam muito bem informados. Excelente. Então vamos fazer a apresentação formal, depois a gente começa esse dedo de prosa. Então, Kátia Valéria, 37 anos, casada com o maestro Luciano Luiz, mãe do Luiz Henrique e Davi Abner, evangélica, atuou na liderança de jovens e adolescentes por alguns anos. Há 16 anos trabalha na saúde, com experiência nas áreas de pediatria, neonatologia e CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É psicóloga, licenciatura em psicologia, especialista em psicologia clínica, atuando na área de infanto-juvenil e no atendimento de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, e necessidades específicas. Pós-graduanda em neuroeducação e desenvolvimento. E ama cuidar de vidas. Essa é a nossa convidada, a nossa entrevistada da noite, a doutora Kátia Valéria. Seja muito bem-vinda, doutora, para esse Dedo de Prosa, parte 2. Olá, pois não, obrigada, vamos lá. Então, vai ter muita gente aqui que não participou da primeira, então um detalhe, vai lá no nosso canal no YouTube, Carlos Alves Oficial, tem a primeira parte, é excelente, é quase 1h30 de muito debate, de muita conversa, de muita orientação, é um verdadeiro atendimento delivery online para vocês, tá certo? Então, para que as pessoas possam lhe conhecer melhor, depois dessa apresentação, a gente vai começar com a pergunta de sempre. Quem é a psicóloga Kátia Valéria? Pois muitas pessoas talvez aqui já me conheçam, né, outros não, mas eu me apresento como uma pessoa que ama cuidar de vidas, né, já há alguns anos na área da saúde. Muitas pessoas me conhecem como técnica em enfermagem, né, trabalhando com pediatria, então tem uma longa história de amor, eu digo assim, entre a enfermagem e a psicologia, né, então nesse propósito, né, de cuidar de vidas, de observar comportamentos, de ter uma escuta, um acolhimento para as pessoas, então resolvi investir nessa carreira de psicologia. Então alguém até se admira às vezes, porque acha que eu sou apenas enfermeira, mas tem uma longa história de amor entre a psicologia e a enfermagem, até enquanto Papai do Céu quiser. E aí, não está no script, e só para a gente iniciar, já aquecendo as turbinas, que já tem pergunta, dá para conciliar, doutora, a enfermagem e a psicologia? Olha, posso dizer que sim, tem dado certo. Eu digo que eu tenho um laboratório diário, né, durante o dia, trabalho com essa parte de pediatria e neonatologia, trabalhando com mães, RNs, bebês e entre outras coisas. Então, eu digo que eu tenho um laboratório diário para exercer a psicologia. Excelente. Então vamos ser mais específico agora, dentro do tema que a gente vai conversar, que é a depressão e o transtorno de ansiedade no cenário atual, parte 2. E aí a gente vem com uma série de perguntas totalmente diferentes das demais. Mas para ter aí um entendimento no geral, para a gente fazer um resumão da live 1, doutora, o que a senhora pode nos dizer sobre depressão e transtorno de ansiedade? Qual a diferença e semelhança entre eles? Como é o tratamento e quem dá o diagnóstico? Para a gente fazer um resumão da live anterior. Certo, vamos lá. A gente pode dizer que a gente compara, vamos falar ansiedade depois depressão, tá? Para ficar mais claro. Quando a gente fala de ansiedade, a gente pode comparar a ansiedade com a temperatura do corpo. Todo mundo tem uma temperatura, tá?
Mas aí é normal que todos tenham a temperatura. Mas lá na frente, quando vem uma febre, se vê que é uma alteração dessa temperatura. Então, a ansiedade todo mundo tem, e é normal que se tenha, por uma expectativa, por algo que vai acontecer, expectativas de uma prova, expectativas de emprego, né? Uma entrevista de emprego, uma expectativa por algo que vai chegar, por algo que você vai passar. Até então é normal. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela ultrapassa o limite, onde me faz, atrapalha a minha vida, me faz parar diante de certas circunstâncias, me deixa travada em certas ocasiões que eu não sei resolver, ou me desespero, ou travo. Então existe um limite entre o que é normal e o que é patológico, ou seja, o que é doentio. Porque enquanto que aquilo me deixa levar a minha vida com normalidade, até então, tranquilo. É isso aí. Isso é ansiedade. É necessário ter ansiedade para que eu me prepare para algo, não é? Que eu antecipe alguma coisa. Mas quando isso ultrapassa meu limite de antecipação, de uma preocupação excessiva, que mexa com minhas emoções, partindo até para as questões físicas, onde há certas tremores, palpitações, frequência cardíaca alterada, muito suor, aí daí então se faz necessário rever e realmente procurar ajuda, tá? Então, quando se fala em relação à depressão, a gente pode dizer que uma ansiedade, quando ela vira um transtorno de ansiedade, quando é algo patológico, algo doentio, se não tratado, pode sim levar a uma depressão. Porque a depressão, a gente pode dizer que é uma doença mental, tá? Onde se sofre muitos preconceitos, há muitos tabus para se quebrar, para se enfrentar. Porque há quem diga que quem sofre de depressão é alguém frouxo, alguém que se entrega, alguém que não tem coragem de seguir em frente, né? As pessoas olham e dizem, nossa, você tem tudo ao seu redor, você tem isso, você tem aquilo, e se depara com essa situação. Então, diante desse cenário onde eu começo a ter apatia, não ter forças para seguir em frente, né? Eu não tenho coragem, me falta o prazer da vida, o prazer das coisas, não tenho mais motivação para estar entre as pessoas, entre amigos, o isolamento, né? Não esse isolamento que estamos no momento, mas esse isolamento onde eu estou rodeado de pessoas e prefiro ficar só, e choro excessivo, entre outras questões, realmente a depressão precisa sim ser tratada. Então, há um extremo em tudo quanto a gente fala. A gente não pode, de certa forma, eu tô triste, eu não acordei bem, eu acho que eu tô com depressão. Não é por aí. Tristeza temos. Até porque a tristeza, ela precisa ter um motivo para você ter tristeza. Eu estou triste por conta disso. Estou triste porque me fizeram, porque me faltou, porque preciso. Você tem um motivo. A depressão é um estado de apatia total, de uma desmotivação, é algo que te faz perder até a vontade de tomar um banho, de se erguer, de se levantar. Então, se faz necessário um profissional, principalmente, a gente pode dizer como um psiquiatra, principalmente, que é o médico indicado para tratar das questões das doenças mentais. Excelente, é isso aí. Excelente. E aí é um resumão, gente. Alguma coisa vamos complementando, né, na caminhada. Justamente. Então, foi um resumão, como eu falei, da live anterior que está no nosso canal, Carlos Alves Oficial. Vai lá no YouTube, você vai ter a primeira live que foi espetacular. Tá? E aqui é um resumão sobre o que tratamos na live anterior. Então, para a gente ser mais específico, dentro das perguntas e dentro dessa segunda parte que iremos tratar, doutora, você acredita que mais pessoas irão desenvolver essas patologias da mente? E quem já tem pode apresentar pioras com todas essas turbulências, incertezas,
incertezas, perdas e restrições que estamos enfrentando nessa pandemia? Sim, sim. É algo que nós não queremos prever, não queremos inferir, mas acreditamos que sim. Por quê? Porque existe algo que antecipa os transtornos ou a doença mental, que são chamados de gatilhos. Os gatilhos emocionais. Ou seja, existem situações na vida que passamos que desencadeia ou precipita algo. Então, um exemplo bem simples a gente não pode deixar de remeter à infância, a remeter à parte principal do desenvolvimento, é que quando, um exemplo, uma noite de muita chuva, trovões e tal, e aquela criança acorda assustada, com medo, e ali acontece uma experiência não muito boa, onde olha para os lados e não vê ninguém e tal. Essa experiência ali, traumatizante, pode desencadear, todas as vezes que chover, que trovejar, essa pessoa ter esse medo excessivo, essa coisa que faz com que aterrorize os pensamentos e tal, e daí então precipitar sintomas e comportamentos inesperados. Então, se na época que estamos vivendo, muitos temores, muitas dúvidas, muitas expectativas, circunstâncias adversas, onde hoje, antes o vírus, a gente sabe que teve origem na China, de repente chega nos países e de repente você vê que o vento, que são as gotículas, alguém espirra, os aerossóis no ambiente podem contaminar, é algo assustador. Então, por mais que eu me cuide, por mais que lave mão, por mais que tenha toda a precaução de higiene, temos um risco iminente. Então, realmente não tem como a gente fugir de que tudo isso mexe com nossas emoções, mexe com o nosso estado de normalidade, a gente pode dizer. Então, se faz necessário, sim, que enfrentemos, claro, não é? E nessa hora, todo o acolhimento familiar, todo o acolhimento ao nosso redor, ele vai fazer diferença, vai fazer valer a pena. O isolamento hoje, ele se faz necessário, tá? Exceto as pessoas que realmente precisam, porque são de ordem, né? E de atividades realmente necessárias, mas que todos dentro de casa se ajudam, se acolhem, né? Se dão as mãos, e aí vamos vencer, né? Todo esse medo. Isso. Porque eu fiquei preocupado quando a gente começou a elaborar, que realmente esse fato da pandemia tem causado um temor muito grande nas pessoas. Então, é aquela coisa, se você sair por algum motivo, você corre o risco de ser infectado. Se você ficar em casa, você fica preso, cheio de problemas, ou você vai pensar em talvez num mantimento que venha a faltar, num dinheiro que falte. Então, esses temores podem ocasionar, né, conforme a sua orientação, pode ocasionar, sim, a otimização dessas patologias, como também quem já tem, né, otimizar, e quem não tem, pode ser acometido e desenvolver. Sim, realmente. todos nós estamos sujeitos a, de repente, desenvolver uma doença mental, até porque somos seres humanos e estamos sujeitos, sim, a ponto de a forma como encaramos as coisas, né? Então, muitas vezes, enfrentamos várias dificuldades na vida, percas, tal, e de repente vem uma coisa tão simples e nos faz perder o controle, nos tira a estrutura. Então, realmente precisamos estar atentos para os sintomas que o corpo apresenta ou comportamentos que viemos apresentar, sim, para sinalizar. Creio que vale a pena, sim, estar atento ao que está acontecendo ao redor e o que o nosso corpo pode se manifestar. Interessante. Tem uma pergunta aqui, perguntando se você já está atendendo, se vocês fazem atendimentos, se
você tem alguma clínica e faz atendimento? Eu acho que foi Albuquerque. Eu divido justamente esse equilíbrio entre enfermagem e psicologia. Eu estava atendendo aqui mesmo em Itapsuma, na clínica que a gente chama o GAEI, que é o Grupo, né, de Atendimento Educacional Inclusivo, que hoje funciona na Escola Abapai, e à tarde nós estávamos com alguns atendimentos. Porém, devido estar estudando, me especializando e ter que também trabalhar, eu realmente não consegui continuar, né? Mas que é uma coisa a se pensar, né? Quem sabe, pós-pandemia, a gente pode voltar, sim, e realmente voltar ao atendimento clínico. Olha aí, as oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades. Então, Kátia, tem uma perguntinha que veio pra gente, de uma internauta que não quis se identificar, tá? Mas ela é dessa região aqui, do litoral norte. Ela fez essa pergunta pra gente, para ser remetida para a senhora. Ela diz o seguinte: eu tenho 2 filhos. Como nós pais poderemos contribuir negativamente ou positivamente na saúde dos nossos filhos? Certo. Eu sempre digo que a função materna, a função paterna, ser pai, ser mãe, nos faz reeditar, ou seja, temos a oportunidade de viver nosso estado enquanto filho lá atrás e aquilo que queremos para o nosso filho hoje, né? Então, muita coisa que a gente traz na nossa bagagem é de coisas que vivemos com nossos pais, na nossa infância. Então, creio que todo pai e toda mãe tem essa expectativa de dizer: meu pai e minha mãe fizeram assim, assim, mas eu acredito que não foi bom para mim, então eu não quero isso para o meu filho. Já traz essa coisa quase que pronta. Mas que, por outro lado, ser pai e ser mãe não tem curso. Somos pai e mãe sendo, tá? Então, nessa hora, se faz necessário, primeiramente, suprir as necessidades vitais, claro. Mas uma das coisas é a educação emocional, tá? Muitas vezes, enquanto pais, vou dizer pais no geral, nós protegemos demais. O mundo é tão mau, é tão perverso, tantas coisas que mudou tanto de uns anos para cá. Na nossa época de infância era bem diferente, e que a gente tem uma tendência a proteger. Mas o excesso de proteção atrofia o desenvolvimento. Se faz necessário que a criança também tenha sua autonomia, tá? Então, existe um teórico na psicologia, na psicanálise, chamado de Bowlby, que ele fala sobre a teoria do apego. E ele traz os pais como a primeira base segura para essa criança. Então, a criança vai procurar nos pais a quem possa confiar, em quem ele pode recorrer. Então, muitas vezes os meus medos, as minhas incertezas, eu não posso passar para o meu filho. Eu preciso que ele aprenda, porque a criança também aprende por imitação. A criança aprende mais por atitudes do que por palavras. Então, existem coisas que, mesmo sem falar, mas a nossa atitude vai ensinar muito mais do que palavras. Então, existem várias pesquisas atuais na neurociência que fala sobre os neurônios espelho. É uma pesquisa bem recente que fala que os neurônios espelhos, ele reproduz, certo? É quando assim, a criança ali no início da sua vitalidade, no início dos meses, quando a gente sorri, que a criança sorri, ali existe uma rede de neurônios captando aquele momento, aquela mensagem, aquele estímulo externo, e que faz com que o bebê também sorria. Então, eles são chamados de neurônios da empatia. Então, é a mesma coisa que quando eu estou vendo um filme, eu me emociono com aquela cena, vejo alguém chorando, eu choro. Porque aquilo ali foi reproduzido naquela área, tá, do meu cérebro, onde eu percebi e senti aquele mesmo sentimento. Então,
A criança, ela aprende muito por essa imitação. Então, eu acredito que seja menos palavras e mais atitudes, tá? Olha. Então, amor nunca é demais, né? O amparo, porque também existem sentimentos contrários e negativos que também reproduzem sentimentos ruins e não vão ser bons para o desenvolvimento neuroinfantil. E uma outra coisa também muito importante é a autonomia. A autonomia é você deixar a criança crescer, desenvolver, mas com o seu controle, mas também deixar ele agir, deixar ele fazer. É uma live, tá? Falar de educação emocional para os filhos é uma outra live, mas se faz necessário, acima de tudo, o exemplo. Eu acredito que aquilo que você julga ser ruim e ser bom, você não vai querer que seu filho reproduza, você vai querer que seu filho faça. Então, aí existem essas questões de tradição familiar, o que numa família é valor, em outra família não é. Então, é muito de valores que a gente tem que realmente levar em conta, tá? E fazer esse balanço, porque também não é o dar tudo que eu vou fazer com que essa criança seja a melhor criança do universo. Então, existe um limite entre dar tudo, entre dizer o não, porque eu sempre digo que o não, ele é estruturante, se faz necessário desde crianças de aprender a receber um não, porque lá na frente, na adolescência, esse adolescente receber um não de uma namoradinha, ele vai saber reagir, e vai ter educação, e vai ter suporte emocional para suportar aquilo, né? Ele vai ter condição emocional de suportar aquilo. Então, se faz necessário desde então, esse não e ao mesmo tempo autonomia, tá? Deixar o equilíbrio, que é muito difícil, mas a gente consegue. Perfeito, doutora. Tem uma perguntinha aqui, é da Flávia. Ela diz o seguinte: por ser da área da saúde, optei por me afastar dos meus filhos para poder trabalhar segura. Mas já se passaram muitos anos. Como isso pode afetar as crianças? Ah, Flávia, minha amiga plantonista. Depois ela corrige aqui, seria muitos dias, não seria nem muitos anos, né? Eu acho seria que muitos dias. Um abraço às minhas amigas da enfermagem, algumas que já trabalhei, algumas que ainda trabalho. Realmente estamos numa situação bem delicada, tá? Posso também confessar que entre estar afastada para oferecer uma segurança de saúde é doloroso, mas também estar com os filhos, arriscando a saúde deles, é doloroso tanto quanto, tá? Eu no momento não optei por me afastei da família, claro. Tenho até falado sobre isso, porque a gente está disposto nos ônibus, nos coletivos, na rua, no hospital. Então, é doloroso, tá? Eu posso entender o quanto isso pode ser doloroso, mas que lá na frente vai surtir um efeito de dever cumprido, tá? De tranquilidade por ter feito a melhor escolha, por preservar a saúde dos filhos, porque isso a gente lida todos os dias com essas questões. Não é de agora que o profissional de saúde, ele leva doenças para casa, tá? A gente lida com isso todos os dias. Existem muitas doenças e creio que muitos tivessem a oportunidade, poderiam dizer que a gente às vezes leva para casa sem querer, por mais que tenha cuidado, tá? Então, Flávia, nesse momento, aproveitar das redes sociais, tá? E fazer, sim, rotineiramente a ligação por vídeo, por áudio, participar o quanto possível, tá? Fazer com que, mesmo ausente, a criança sinta a sua presença, né? O filho sinta a sua presença, seja de forma indireta ou direta, tá? E falar com quem está cuidando, né? A rede de apoio que a gente chama, facilitar isto,
tá? Trazer sempre a lembrança, mencionar, olha, mamãe disse que isso e isso, mamãe falou que assim, 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 para que a criança entenda que mesmo a mamãe trabalhando, tá? Mas os cuidados e o amor permanecem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque a gente hoje pode se prevalecer das redes sociais, né? Da internet para fazer isso. Com certeza. Então, com certeza, não foi uma má escolha, tá? Foi uma escolha sábia, até porque você sabe o que você vem enfrentando. Então, o risco de adoecer família, tá? E escolher estar longe para não adoecer alguém é mais salutar, é mais saudável do que estar tão perto e de repente você se sentir culpada porque adoeceu, né? Então, realmente, eu acho que você fez uma boa escolha e está passando o tempo, mas vai passar. Vai passar e vamos ter a oportunidade de voltar à nossa convivência como era antes. E tão intensa, né? Bem mais intensa do que antes. Perfeito. Espero, dona Flávia, que tenha aí sanado aí, tenha lhe respondido satisfatoriamente. A pessoa é portadora de fibromialgia e está amamentando. Sua medicação está suspensa. Como fazer para controlar a ansiedade e não chegar a ter uma crise depressiva? Sim. É importante a gente esclarecer, né, o que é a fibromialgia, tá? A fibromialgia, já, na palavra assim, já explica, né, são as fibras musculares, tá? E a algia fala de dor, então é dores nas fibras musculares, e bem sabemos que temos músculo em todo o corpo, tá? Mas diferente de outras doenças que atingem músculo e ossos, que são as doenças músculos esqueléticas, a fibromialgia, ela não traz desgaste para esse músculo, nem para o osso. É bem interessante porque não existe exames de imagem, não existe ressonância que comprovem que a pessoa tem fibromialgia. Talvez sim, com o avanço da medicina possa surgir, ou já esteja, talvez eu não esteja informada, mas é mais clínico, o exame é mais clínico, tá? E muitas vezes passa desapercebido por certos profissionais, médicos, que apenas passam analgésicos e a pessoa vai se enchendo de analgésico e as dores continuam, tá? Mas também, para esclarecer, vale a pena salientar que a fibromialgia, ela tem uma ligação, tá, muito íntima com as doenças psicossomáticas, porque muitas vezes a mente, não tem como a gente dissociar mente e corpo, tá? Nem como justificar, essa doença do corpo é porque a mente não está bem. A doença da mente é porque o corpo não está bem, até porque não tem como dissociar, tá? São coisas que são sequenciais, e se a gente não cuidar, uma coisa leva a outra. A gente diz que é mão dupla, a mente e corpo. Então, no momento que a pessoa está cheia de dores, no momento não está podendo tomar as medicações, porque as medicações, algumas são de controle, tá? O controle da ansiedade, ansiolíticos para evitar depressão e entre outras coisas, durante a amamentação não vai poder fazer. Existe aí um risco-benefício, que eu creio que o médico que acompanha esta pessoa, ele vai fazer um balanço, até que ponto se faz necessário manter essa medicação para que não corra risco da pessoa desenvolver sintomas, além das dores físicas, as dores da alma, problemas mentais e outras coisas mais. E a criança também, na amamentação, como bem sabemos, tudo que comemos, tudo que ingerimos, a gente passa na amamentação. Então, nesse momento, como ela falou que está suspensa as medicações dela,
se faz necessário rever, tá? Algumas coisas, que principalmente é o autocuidado. Pessoas que lidam com dores constantes, muitas vezes elas são mal interpretadas, são julgadas de forma errada, tá? E muitas vezes existe até um certo tabu a respeito disso, porque se dizer que talvez não se considere nenhuma doença, mas não é um estado, tá? A fibromialgia pode ser um estado em que a pessoa se encontra e que julga de forma errada. Mas a pessoa que é acometida por essa situação, ela sabe o que dói, ela sabe onde dói. E ela sabe também o que faz doer mais, tá? Então existe aí um autocuidado. Eu acredito que uma das coisas que se faz necessária realmente é a terapia, tá? A psicoterapia se faz necessária. Por quê? Porque a pessoa ela é convidada a aprender a lidar com suas emoções. Então, a partir do momento que eu começo a aprender a lidar com as minhas emoções, eu começo, de certa forma, a melhorar meu estilo de vida. E esse estilo de vida, ele pode ser vivido de forma bem melhor. Por quê? Porque eu posso ver essas questões de sono, tá? O sono é algo, imprescindível na vida do ser humano. E em alguns casos se faz necessário, sim, horas de sono, aquelas horas, né, que se faz necessário para cada pessoa, que aí outras questões também, né? Cada um sabe seu limite, mas essa questão do sono, essa questão da alimentação, hoje já foi feito algumas pesquisas onde o glúten e outras coisas não é boa para quem não é bom para quem tem dores musculares, tá? Então nesse momento é o autocuidado, já que a terapia talvez esteja suspensa. Se não faz terapia, recorrer, tá, à terapia, porque é o momento que você vai ter consigo mesmo de rever algumas emoções, de estar ali aprendendo a lidar com isso. E por outro lado, quem não faz, procurar fazer. E se no momento estiver suspensa, tá, fazer tipo um retroativo daquilo que você viveu nas terapias anteriores, o que era que aquele profissional psicólogo te orientava, o que era que ele te dizia, o que era que você pensou naquele momento em como agir, e realmente procurar deixar-se ajudar, tá? Porque eu acredito que principalmente mulheres têm essa tendência a querer resolver, a querer fazer, e de repente se encontra com a situação. A mulher, quando está amamentando, ela tem que estar muito disponível para essa criança. De certa forma, se não for algo que ela faça com um bom momento, é muito cansativo, tá? Falo por experiência própria. A amamentação para algumas mulheres é algo lindo. Que maravilhoso, amamentei, foi excelente, foi muito bom. Mas tem mulheres que quando fala de amamentação, nunca mais, que eu não quero isso e tal. Por quê? Porque a experiência não foi boa. Então, nessa hora, é procurar realmente a rede de apoio, marido, mãe, quem está ali, para realmente dar esse suporte, amamentar, e no momento que der, vamos lá, vamos descansar, vamos se alimentar, tá? E realmente procurar ajuda. Se ajudar e procurar ajuda. Perfeito, doutora. É possível vencer as adversidades através do pensamento positivo? Ou isso tem nada a ver? Nossa, tem muito a ver, sim. Tem muito a ver. Até porque bem sabemos que os pensamentos, tá, geram sentimentos, e os sentimentos geram atitudes. É sequencial, tá? Então, existem situações em que um exemplo bem clássico é você ir dormir pensando, tá, em alguma coisa, e aquele pensamento enche o momento e a pessoa não consegue dormir, e aquilo preenche de tal forma que você cansado de um dia exausto, mas a mente está tão cheia que você não consegue relaxar.
Então, a tendência é uma noite mal dormida, acordar pior do que deitou, né? Então, se o pensamento, se a cabeça está cheia, tá, de pensamentos negativos, de problemas, de algo que vai acontecer, de ansiedades e tal, a tendência é, tá, o corpo sentir todo esse estresse, porque o estresse é um fator, é um gatilho. Muitas pessoas, quando vivem sob estresse, tá, existe o hormônio, né, o chamado o cortisol, que ele altera as funções orgânicas do corpo. Então, o pensamento positivo, ele vai te ajudar a, numa certa ocasião, de alguém te dar limões, achar que vai azedar a tua vida, você pegar os limões e fazer uma limonada, e tirar a parte melhor dessa história. Eu trago comigo um lema que o que não for bênção é lição, sabe? Perfeito, o que não for bênção na minha vida, o que não trouxer inicialmente coisas boas, presentes, para mim vai servir de reflexão, vai servir de lição. Então, quando a gente fala de pensamento positivo, não é você, viver o tempo sorrindo, que nada, tudo bem, não é isso. É você ter pé no chão, tá? E de acordo com as circunstâncias que vão aparecendo, você, no momento ali, analisar, realmente, isso não foi bom, eu não fui legal, mas eu vou melhorar, sabe? É acordar dizendo, nossa, eu tô viva, eu tô viva. Tem pessoas que não acordaram, tem pessoas que nesse momento não tem uma casa, tem pessoas que... E agradecer. A gratidão, ela gera algo de tão positivo que é contagiante. Eu acredito que quem já conviveu com pessoas que a gente chama de poliqueixosas, tá? Quase que é contaminado e aprende a ser reclamão também, tá? Mas vamos fazer o inverso. Se você convive com alguém que reclama demais, tá? Tenta contagiar com reclamar menos. A gente que vive em hospital, eu digo como exemplo, me colocando nesse momento, as pessoas só falam disso. Fulano foi afastado, fulano está doente, fulano não vem, e você fica se sentindo como que é a próxima vítima, sabe? E realmente não tem sido fácil lidar com isso no dia a dia, não. Tem sido algo difícil, algo que cansa, porque preenche a tua mente e o corpo, e quando você vê, você está doído, com os sintomas, um negócio meio estranho, mas deixa que foi só coisas que foram bombardeando tua mente, e às vezes você acolhe aquilo, tá? Traz para você, e de repente você vai estar desenvolvendo coisas que não são reais, tá? Então o pensamento positivo, ele é imprescindível. E outra coisa, é você achar que, tipo, o que não deu certo agora, não deu certo agora, mas eu vou me preparar para depois. Eu vou ver o que eu posso fazer depois, tá? Então, nesse momento de pandemia, acordar, agradecer, tá? Reconhecer quem está perto, reconhecer as amizades, porque tem pessoas que são tóxicas, não traz uma coisa de positivo, tá, para você. Então, nesse momento, realmente, o pensamento positivo faz toda a diferença. É isso aí, doutora. Muito bem, muito bem. Perfeita a sua colocação, realmente. É a mesma coisa de quando a senhora acabou de falar. Quando você vai dormir com muitos pensamentos, você deita na cama, com muita preocupação, sabe, com aquela coisa, com aquela negatividade na sua mente, você acaba tendo um pesadelo, você acaba não dormindo direito. Foi o que a senhora acabou de falar. Realmente, esse seu posicionamento sobre o pensamento positivo, ele é incrível e, de fato, ele é muito propício, né, para esse momento que estamos vivendo aí. E a gratidão é primordial, é essencial na nossa vida como seres humanos. Doutora, quais consequências a depressão pode causar na vida das pessoas? Consequências. Acima de tudo, a gente pode dizer, existe estudos onde a Organização Mundial de Saúde,
elege a depressão como uma das doenças mais incapacitantes do ser humano, porque você pode estar fisicamente bem, tá? Você pode estar financeiramente bem, tá? Mas psicologicamente não estar bem. É algo que mexe com a estrutura, tá? Com planos da tua vida, com metas, com sonhos, e que essas consequências podem ser graves. Tanto nós já havíamos falado, eu creio que na live anterior, sobre a depressão. Ela traz tanta angústia, traz tanto algo de negativo, que leva as pessoas ao isolamento, leva as pessoas a não ter ou não conseguir fazer o seu asseio diário, porque um banho é coisa renovante, né? O banho te faz recobrar as energias, estar pronto para enfrentar, né, as coisas que podem vir. E, poxa, levar uma pessoa que era tão cuidadosa consigo mesma, perder esse autocuidado. Então, as consequências são as mais sérias possíveis. E, realmente, numa fase muito séria, levar até um suicídio, tá? É algo que a gente não pode deixar de falar, tá? Se faz necessário tocar nesse assunto, porque se faz necessário ter essa clareza, porque há pessoas que falam, como já falamos também na live anterior, que depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé, isso é numa linguagem, né, mais vulgar, isso é frescura, e a gente sabe que não, é uma doença mental, tal qual outras doenças que acometem o corpo. Então, a depressão, ela leva a consequências não apenas na mente, tá? Mas também no corpo. Porque se você observa, uma pessoa com depressão, até a postura muda. Os ombros caídos, olhar baixo, não consegue encarar, tá? Não consegue mais sorrir. E existem pessoas que já tiveram momentos depressivos, situações depressivas, que fazem tratamento, melhoram e de repente abandona e estar bem, e até realmente pode estar bem, mas aí, como eu falei anteriormente, vem um gatilho, vem um agente estressor, porque a maioria das vezes as coisas sobrevêm a partir de estresse, seja estresse nas relações conjugal, nas relações dos amigos, no trabalho, seja estresse por algum trauma, né, vivido. Então existe aquela coisa que vem ali como um gatilho que desdobra e precipita as coisas. Então a depressão, ela precisa ser encarada como algo sério, como uma doença, e que precisa sim recorrer a profissionais especializados, específicos, para tratar da coisa, para tratar da doença, né? Excelente, excelente. Tem outras perguntinhas, mas doutora, tem uma aqui que eu acho também muito pertinente. Infelizmente, muitos nessa pandemia por Covid-19 perderam seus parentes e amigos. O Brasil soma em mais de 12 mil mortes. Essas pessoas tendem a ter depressão. Segundo, existe algo que elas possam fazer para lidar de forma mais tranquila com o luto, sem evoluir para uma depressão? Tá, a gente pode, nessa hora, a gente pode substituir a palavra depressão por transtorno mental, tá? Por uma doença mental. Porque não necessariamente quem enfrenta luto vai desenvolver depressão, tá? Não, o luto é necessário. Estamos vivendo numa época realmente difícil. Quem perdeu alguém nesse momento deve não estar, né, gozando de bons momentos, realmente. Sabemos bem disso.
tivemos algumas percas de alguns colegas de mãe de profissão. Realmente é algo difícil, tá? Mas que o luto se faz necessário viver, tá? Se a vontade de chorar é para chorar, a vontade de guardar o que o ente querido deixou, se guarda, tá? Mas o luto, ele precisa ter um tempo cronológico. Existem pessoas que vivem o luto de alguém que já partiu há 10 anos atrás, tá? Então esse luto não é para ser encarado, é para deixar saudade, né? E quando vi chorar, e quando vi sentir aquele momento, mas a pessoa se refaz e se levanta e vai. Mas para o momento atual, né, dessa questão de incertezas, tá? E de coisas que vêm acontecendo, que ainda podem acontecer e que todo mundo está sujeito, tá? Se faz necessário, nessa hora, se eu estou envolvida com pessoas que perderam alguém, nessa hora é somar forças. Nessa hora é realmente reconhecer a perca, porque há pessoas que querem que as pessoas fujam do luto. Não chore, não se faz necessário. A gente diz que é saudável viver esse luto, tá? Mas a ponto de eu ter condições de me manter viva, tá? Eu perdi, tá? Mas eu tô aqui, preciso aos poucos ir me refazendo, porque tem alguém que precisa de mim. O ser humano, ele é feito de uma condição de pensar no outro, tá? Existem estudos, teorias na psicologia, onde fala que o ser humano, ele não é para si, ele é para o outro. A gente se arruma para o outro, a gente faz porque quer agradar o outro, tá? Então, se tirar o outro de mim, eu fico só o biológico, porque as emoções e tudo, eu preciso de outro para compartilhar, tá? Então, nesse momento que a gente acaba, mesmo que não seja alguém de tão perto da gente, mas só em ouvir, ligar a televisão e ouvir tantas mortes e tal, mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura, tá? Então, nessa hora, é realmente somar forças, rever sua condição, nessa hora do luto, de cuidar, mas também, se te faz bem cuidar de alguém, cuida de alguém, ocupa a mente, algo que possa preencher esse vazio, tá? Não recorrer para os vícios, porque nessa hora os vícios podem ser algo de resolução momentânea, mas depois as dores voltam, as consequências também voltam, sabe? Mas procurar viver de forma mais saudável possível, tá? Então, eu digo que o luto é necessário. Essa coisa de lembrar, de se foi algo de alguém muito perto. Há pessoas, eu tive uma experiência na época eu estava estagiando num setor de câncer infantil, no Oswaldo Cruz, e eu vivenciei uma experiência de morte que foi muito, muito interessante. Eu posso dizer, essa é a palavra, sabe? Muito curiosa, porque existem pessoas que, quando perdem um ente querido, ele se desfaz de tudo, não quer ver mais nada das roupas, faz isso, faz aquilo, tal. E já tem pessoas que, quando perdem alguém, quer ter tudo que aquela pessoa deixou perto de si. E aí entra também as questões familiares. Como é que eu fui ensinado a lidar com a morte? Como eu fui ensinado a lidar com a perca de alguém, o afastamento de alguém? Então, tudo isso é envolvido. Então, essa mãe, quando ela perdeu sua filha de 7 anos, uma mãe de interior, muito sofrida, ela arrumou a filha ali, fez com que todo mundo que fosse consolar ela beijasse a filha. Nossa, que difícil. Então, as mães, quando a gente reuniu as mães para fazer uma conversa em grupo, as mães verbalizaram as coisas os sentimentos mais presentes possíveis, tipo, como alguém já morto eu ir lá e beijar e falar e tal. Aí eu disse, não, pois na minha família todo mundo faz assim, assim. Então, todo mundo teve um momento de falar como eu lidava com a morte.
Eu aprendi naquele momento, foi algo assim assustador, mas aprendemos. Por quê? Porque cada um fomos ensinados a lidar com a morte de uma forma. E a gente precisa, sim, falar sobre essas coisas, principalmente com as crianças, às vezes ver as perguntas, né? Então, o luto se faz necessário e é somar forças, se ajudar, procurar ajudar alguém e ir fazendo. Que nesse momento de luto, se me faz bem ajudar alguém, ocupar minha mente em ajudar alguém, ser solidário com alguém, que eu faça, que eu possa escolher isso. Porque o luto vivido sozinho, ele é mais difícil, ele é mais doloroso. Mas quando tem alguém próximo, alguém perto, para somar forças, para ajudar, é mais fácil você passar por ele. É isso. Entendi. Perfeito, perfeito. A gente está chegando já no finalzinho desse primeiro bloco, a plataforma já vai derrubar, mas de uma maneira bem resumida, doutora, eu acho que foi a Alice que fez uma pergunta para a senhora, dizendo o seguinte: a separação dos pais afeta os filhos de alguma forma? Sim, afeta. Afeta de forma... nesse momento vai valer o que se foi construído anteriormente. Porque, possivelmente, quem trabalha como plantonista, tá? Os filhos, eles vão crescendo, vivendo com essa situação de mamãe hoje não está em casa porque está de plantão. Então, a criança vai ali, estuda, se alimenta, faz suas atividades e tal, na certeza de que, conforme o costume que foi crescendo, mamãe voltar naquele horário, voltar naquela hora. Então, de certa forma, as crianças os filhos de mães, de profissionais, de mulheres, de pais, eu digo mulheres porque na maioria das vezes é a mulher que lida com esse cuidado mais de perto, elas têm uma tendência a crescerem com mais autonomia, porque sabe que mamãe não vai estar ali todo o tempo, né? Então ela começa a querer desenvolver, e vai desenvolvendo, e vai aprendendo a se vestir só, e vai aprendendo a se alimentar sozinho, muito, muito mais rápido do que aquela criança que muitas vezes a mãe está ali todo o tempo. Tá? Então, existe um ônus e um bônus na relação de mães e filhos, de filhos e de mães que trabalham. Tá? Existe algo de positivo nisso, porque a criança vai ter oportunidade de aprender e pôr em prática, né? Pôr em prática aquilo que aprendeu com a mãe. E a mãe, mesmo ausente, pode delegar funções, pode delegar atividades. Então, o afastamento repentino, sim, vai trazer faltas, né? Alguns temores, alguns comportamentos. Às vezes tem criança que fala muito, né? E consegue expressar. Tem criança que é muito caladinho, mas começa a trelar, começa a muitas vezes fazer coisas que não fazia. Então, realmente se faz necessário que aquele cuidador que está ali naquele momento esteja atento, tá? E uma das coisas muito boas é o brincar. É colocar no chão, se é menino, se é menina, e pôr ali os brinquedos para a criança poder dispor, tá? E expressar seus sentimentos. Então, ela vai fazer a função da mãe, se é a menina, pega lá a boneca, e não, porque mamãe está trabalhando, mas está aqui, olha, e mandou fazer, porque mamãe, porque isso. E ali, a criança vai lidando com essas emoções a ponto de, sabe, não sofrer tanto, porque ela vai ter oportunidade de colocar em prática, tá? Esse momento, expressar essas dores. Menos então, de um minuto, realmente é difícil, mas se faz necessário, e os dois aprendem, tanto a mãe que está longe, quanto o filho também que ficou sem ela. Mas os dois têm a oportunidade de aprender. Vamos lá, vamos aí para o nosso segundo momento agora desse dedo de prosa, falando ainda sobre depressão e transtorno de ansiedade. Você tem toda a liberdade de comentar, de tecer seus comentários aqui na live, fazer pergunta que a gente repassa para a doutora. A gente vai sair um pouco agora da questão... Tem a ver, não deixa de não ter a ver.
mas a gente vai ir para algo mais específico agora, doutora. É o seguinte, síndrome do pânico, fobia social e estresse pós-traumático são apenas alguns dos transtornos da ansiedade que afetam 1/3 da população mundial. Como diferenciar cada um desses transtornos? Vamos lá. Voltar um pouco do início, quando a gente diferenciou a depressão da ansiedade, né? Isso. Então, voltar sobre a ansiedade. A ansiedade, todos nós temos, tá? Se faz necessário ter ansiedade para a vida, para as escolhas, são expectativas que você alimenta por algo que vai acontecer, o que está para acontecer, tá? E também, ela é saudável, tem os pontos positivos, porque eu vou me preparar para me apresentar, vou me preparar para estar presente, vou me preparar para ser pontual. Tem essas questões que são positivas na ansiedade, quando ela é uma expectativa, é um momento de expectativa, posso dizer assim. Porém, quando essa ansiedade, ela exacerba o limite da normalidade, tá? Então, ela vai me apresentar como algo de uma antecipação, tá? E que pode me trazer medos, pode me trazer temores, e é algo que a pessoa vive sempre de futuro, tá? O presente, ele fica meio que esquecido, e a pessoa vive de futuro. Como é que vai ser, como vou fazer, como planejar e tal, e esquece que depende muito do hoje, tá? Então, a gente pode dizer que viver do passado é viver de angústia, é viver de remorsos, de culpas, mas também viver muito no futuro é alimentar muitas expectativas, é alimentar coisas que estão por vir, que estão para acontecer. Então, é necessário um equilíbrio, tá? Que não é uma receita de bolo, queria muito poder determinar, mas que a partir do momento que ela mexe com meu estilo de vida, essa ansiedade, então ela começa a trazer algumas reações físicas, que aí sim pode ser chamada de crises de ansiedade. Então, na crise de ansiedade, há um medo intenso, tá? E que talvez não tenha nem motivo aparente, tá? Então, a crise de ansiedade, ela é caracterizada por sintomas de palpitações, frequência cardíaca alterada, suor em excesso, há uma palidez, já tem dormência de membros, e tantas coisas que tem pessoas que são levadas a uma emergência, e quando chega lá, se faz eletrocardiograma, se vê pressão arterial, está tudo normal. Mas a pessoa desenvolve um quadro, né, de sintomas físicos que levam a pessoa a crer que está acontecendo algo, tá? Porém, se faz necessário diferenciar a coisa, tá? Aí, falamos de ansiedade, falamos de crise, né, de ansiedade, e a gente pode falar de fobia, tá? A fobia, ela é um medo excessivo. A fobia um exemplo, medo de cachorro, tá? Então, a fobia, ela tem determinante. A fobia tem um agente que me faz ter medo. Eu tenho pavor, tenho medo de barata. Então, eu tenho fobia à barata, tá? A fobia social, ela leva ao indivíduo a ter medo de estar em público, medo de falar em público, medo de estar no meio de outras pessoas, medo do que está por vir, medo do inesperado, tá? Então essa é a fobia social, é algo tão intenso que faz a pessoa ter ali
uma crise, tá? Que a pessoa não quer mais estar em sociedade, não quer estar mais com muitas pessoas. Ah, não, eu tenho pavor de estar no meio de muitas pessoas. Tá, mas por quê? Não, porque, sabe, as incertezas e tal. Então, isso é fobia social, tá? Transtorno do pânico é algo que pode acontecer em sociedade. Eu posso estar no meio de outras pessoas, mas também posso estar sozinha, com meus pensamentos, e de repente eu tenho uma crise, tá? De pânico. O que é? Diferente da fobia, eu não sei dizer o que é. Vem com uma sensação de morte iminente. Às vezes, essa pode durar de 10 a 15 minutos. E é um medo de ter medo. Medo de morrer. Medo de não estar bem. Medo de passar mal. É algo que não tem um agente, tá? Diferente da fobia. Eu sei dizer o que é que eu tenho medo. E no pânico, é uma coisa que... Um estado que me toma e eu fico sem saber, sabe? O que está acontecendo. E é assim, é uma sensação eminente. É algo que emerge e que ao mesmo tempo... ou com pouco tempo, passa daqueles minutos, aquela coisa vai, sossega e vem e tal, de repente a pessoa se sai dali, tá? Mas já com medo de ter outra crise. Então, é algo parecido, mas que existe diferença, tá? E que não vai ser eu agora que vou dizer, tá, eu tenho isso. Sim. Eu vou dizer, então você tem isso, até porque se faz necessário, tá? Procurar sim um psiquiatra profissional, né, especializado, para realmente dar esse diagnóstico e tratar da melhor forma. Porque as doenças mentais, tá? Existe aí uma discussão sobre cura, sobre tratamento, mas eu acredito que um dia tendo um diagnóstico, tá? É melhor pensar nas possibilidades. Não é melhor se agarrar no que... tem cura, não tem cura. Não, vou me agarrar com o que eu posso fazer. Tá, recebi esse diagnóstico. E agora, o que é que eu faço? Tá? Então, realmente procurar ajuda para este sentido. Faltou alguma das... Falamos de ansiedade, transtorno, fobia, né? Tem o pós-traumático, né? O transtorno pós... Isso. Pois é, esse pode-se dizer que é o mais, eu digo, fácil, porque ele vem após um estresse, tá? E esse estresse a gente pode citar um assalto, tá? Como posso dizer, uma notícia inesperada, tá? De um possível, uma doença, tá? Algo que vem assim que você não... Algo inesperado. Aí, às vezes, o estresse pós-traumático, tipo, pessoas que passam por situações no trabalho, tá? Uma vergonha na frente das pessoas, tá? Algo que te expôs ali na frente de todo mundo. Então, ali é um trauma. Algo que você não esperava, algo que mostra a tua parte que tu não quer revelar, né? São teus pontos negativos, talvez, e tudo que gera trauma, tá? Se não for bem elaborado, ele pode sim causar um estresse pós-traumático. E toda vez que você estiver em situação de risco, tá? Aqueles sintomas emergirem. Existe um estudo, tá? Na neurociência, que fala sobre a amígdala. É uma região no cérebro, não é a amígdala a nível de... Mas eu já pensei que fosse. Pois é, a nível cerebral, que é algo muito recente, algo de muitos estudos ainda. Está em fase de muitos estudos, que diz que a amígdala, ela é responsável por esse processamento de fuga, sabe, de estar em alerta. Então, toda
vez que algo te submeter que supostamente te faz ter medo, ela antecipa, tá? Então ela é acionada. E a partir do momento que ela é acionada, o seu organismo vai te preparar, tá? Aciona aí os hormônios que é a adrenalina e outros, que te faz estar em estado de alerta. Então, não sei se no dia a dia a gente às vezes percebe que tem pessoas que vivem armadas, eu digo assim, prontas para encarar, para falar, não espera nem escuta as coisas direito, tipo assim, né? Por quê? Porque essas pessoas vivem ou viveram, tá? Momentos, traumas, isso às vezes uma questão, como posso dizer, de abandono, violência doméstica, violência verbal, psicológica, e daí aquela área do teu cérebro ela é acionada. Então toda vez que você supostamente antecipa que vai acontecer algo que vai te expor a um perigo, algo de negativo, a pessoa tem aquela recusa. Então, se faz necessário realmente, assim, perceber como as coisas vão acontecendo, tá? Para que a gente tenha esse autoconhecimento. Mas, Kátia, é possível? Claro, com a ajuda de profissional, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas, às vezes, a gente tem certas atitudes tão inesperadas que nos surpreendemos com a gente mesmo. A gente fica meio surpreso. Poxa, como é que eu agi assim? Né? Mas é porque, realmente, o corpo ele tá ali, tá? Essa relação corpo e mente a todo tempo interagindo, né? Seja negativamente ou positivamente. Aí a gente acaba dizendo que aquela pessoa ela tem a resposta na ponta da língua. São essas pessoas que já ficam armadas, né? Aquela pessoa que já tem a resposta na ponta da língua, ela já ataca, né? Então, às vezes são até agressivas, né? Mas aí deixa eu só tem pegar meu skate. Sim, tem toda uma história anterior, tá? Pronto, meu skate caiu. Às vezes existe toda uma história anterior, sabe? Eu gosto muito de sensibilizar as pessoas para isso. Aí alguém que diz assim, numa linguagem, né, popular, que nada, não é passar a mão, não é passar a mão não, panos mornos não, mas assim, nós não podemos fugir da nossa genética, tá? Das questões do ambiente e de como a gente encara a vida. Então, tem pessoas que têm a personalidade, ela foi desenvolvida de acordo com as experiências vividas. Então, aquilo que tem tendência a se agarrar com aquilo que é mais negativo na vida, tá? Então, esse tipo de gente merece, sim, uma atenção, tá? Fulano é assim hoje porque vivenciou questões lá atrás, tá? Então, vamos ter paciência, vamos se ajudar. Eu acho que é por aí. Tentar sempre procurar entender o outro. Justamente. Perfeito, perfeito. Tem uma outra perguntinha que a gente recebeu também no nosso WhatsApp, que diz o seguinte: hoje precisamos nos isolar. Como as pessoas que possuem transtornos e depressão e moram sozinha pode evitar a solidão e não evoluir o quadro? Nossa, é bem pertinente. Bem pertinente para a ocasião que estamos vivendo. Isso. Todos nós estamos vivendo. E claro que pessoas que já lidam, tá, com o viver sozinho é uma escolha, né? Uma escolha, ou realmente a pessoa é levada a realmente viver sozinha, tá? Mas aí, no momento atual também, não podemos deixar de levar em consideração como posso dizer, o que o desenvolvimento, a globalização também trouxe para nós. Então, nem sempre estar sozinho fisicamente quer dizer estar sozinho relacionalmente, tá? Eu posso realmente viver sozinho, entre quatro paredes, estar sozinho, tá? Por uma escolha, ou porque a vida me trouxe a esse lugar de estar sozinho,
mas eu posso estar me relacionando. E nada melhor neste momento agora, realmente, é a gente rever as amizades, tá? Alimentar, nesse momento, a empatia, se colocar no lugar do outro, saber como o outro está. É tão interessante que as pessoas vivem todo o tempo nas redes sociais, mas que, às vezes, o que é indispensável, o que é mais, como posso dizer, o que é para ser feito não é feito. Tipo assim, eu tinha que falar com tal pessoa, mas me entreti em outras conversas, em outras coisas, e que acabei não ligando, não perguntando como a pessoa está, né? Então, nesse momento, eu vou esperar que alguém lembre de mim, mas se ninguém lembra, se por acaso alguém esqueceu, então eu posso fazer isso, eu posso dar o primeiro passo, tá? Entre tantos outros passos. Então, mesmo estando só, fisicamente, é uma oportunidade de fortalecer as amizades, rever as amizades e fortalecer os vínculos, tá? Que os vínculos, eles são imprescindíveis para essa hora. Podemos dizer que temos, se for a nível de Facebook, temos muitos amigos ali, né? Aquela quantidade. Mas daqueles amigos, quantos você pode contar? Quantos você pode abrir? E a tecnologia também, né, doutora? Ela facilitou muito. Então, você tem muitos aplicativos hoje disponível gratuitamente. Você consegue reunir 20, 30 pessoas em uma live só, em um contato só, que você pode matar a saudade. Antigamente, o WhatsApp, você fazia uma chamada de vídeo, era você e a pessoa. Agora não, hoje você coloca 4 pessoas já no WhatsApp. Você tem, por exemplo, o aplicativo Zoom, você tem 20 pessoas. Você vai para o Meeting, você consegue reunir. Então, assim, a tecnologia está contribuindo para que essa distância social, né? Que essa distância social que existe, principalmente nesse período, ela possa ser minimizada, ela possa ser mitigada, né? E o relacionamento, ainda que não presencial, né? O aconchego ainda do abraço, né? Do beijo, do cheiro, né? Do calor humano, mas a tecnologia está aí para ajudar. É o que a senhora acabou de falar. Pois é. E existem coisas que você pode compartilhar, tá? Tipo, hoje existem até livros que você pode baixar em PDF e outras coisas. E ali você faz uma leitura e compartilha. Vamos ler tal livro, tá? E ali, lê tal livro e compartilha e conversa. Porque se você ficar sozinho, tá? Fisicamente, ligar a televisão e tá ouvindo os noticiários, as atualizações, não estou aqui desfazendo, tá? Dos números. Os números são importantes, até para quem está nas questões das estatísticas, dos estudos, das pesquisas, é importante. Mas para a gente que está aqui na ponta e que está aqui só vendo as coisas acontecendo, tá? Se a gente fosse prender a isso, a gente vai-se embora e perde as forças e, sabe, e não vai ter mais a resiliência, tá? De passar por uma situação difícil e se reerguer. Então, mais uma vez, a gente recomenda, desliga um pouco a TV, se é para ligar, procura algo agradável para assistir, tá? Convida alguém para ler um livro contigo, para compartilhar, tá? De literaturas, discussões, tá? E a coisa compartilhada, ela é melhor do que sozinha. Então, essa é a oportunidade. Porque, realmente, podemos estar... A família ser até grande, muita gente, e se sentir só. Então, esse sozinho, tá? A gente não vai filosofar, mas o estar sozinho, tá? Tem vários significados. Então, fisicamente, eu posso estar só, mas não mentalmente, não nas relações, nos vínculos. Então, é o momento da gente repensar se estar sozinho. Perfeito. Olha, você está agora assistindo essa live, de repente, tá procurando alguma coisa para se entreter? Vai no nosso canal no YouTube, Carlos Alves Oficial. A gente já tem 18 lives. Olha, topado, é assunto para todos os gostos. Então vai lá, inclusive a live parte 1 com a doutora Kátia Valera tá lá também. Vai lá, corre lá, Carlos Alves Oficial no YouTube, comenta, curte, compartilha, tá certo? Vamos crescer juntos.
Vamos crescer juntos. O doutor André, eu não vou arriscar dizer o sobrenome de novo para não errar. Ele diz o seguinte, ele fez a pergunta, Kátia, e assim, boa noite. O que se deve fazer com algum parente que não quer obedecer o isolamento social? Nossa, eu creio, é algo que eu creio que, eu acho que em todas as famílias existe, né? Deve existir aquela pessoa, aquele abençoado que realmente não, eu creio que sim. Mas, olha, André, né, que fez a pergunta, eu creio que a gente precisa ir pelo lado da sensibilização, tá? Se você for realmente agressivamente usar de força braçal, tá? A força braçal é limitada, porque senão vai haver aí agressões e pode ir até mais em casos, né, que levem até a outras circunstâncias. Mas eu acho que nesse momento é a questão da sensibilização, tá? É realmente chamar essa pessoa, vem cá, senta aqui. Eu sei que existe toda uma questão política, de números, como a gente bem sabe, não convém adentrar por esses assuntos, mas vale a pena citar, tá? Quem está mais por dentro dessas questões de gestão pública, está mais por dentro disso. A gente sabe que existe uma questão política aí muito forte, tá? Que até atrapalha o tratamento e a condução da pandemia, das coisas, mas a gente não pode fugir que o vírus é real, tá? Existe sim um micro-organismo aí, tão pequeno, tá? Que a gente recebeu um treinamento um dia desse no hospital que você fica assustada. Nossa, são os aerossóis que se chamam, né? Nas gotículas, ao espirrar, ficam ali no ambiente de certo tempo e tal. É algo tão assustador que é melhor sensibilizar. Então, chama essa pessoa, senta do lado, tá? Te ferramenta com vídeos, com alguma coisa, algo até que seja mais chocante mesmo, porque a gente sabe que existe, tá? Eu não sou de estar abrindo tudo que recebo, porque senão a gente vai vendo esses vídeos e vai ficando, de repente a gente tá doente só de assistir, mas para certo tipo de pessoas que são incrédulas, tá? Que não acreditam, que acham que nada, isso é besteira, tem que ter um tratamento de choque mesmo, um tratamento de realidade, sabe? Então chama, vem cá, senta aqui, olha, está acontecendo isso, isso e isso, mostra as coisas, mostra os casos e tenta sensibilizar, porque você não vai conseguir amarrar, tá? Você não vai conseguir trancar, porque a pessoa vai ter suas alternativas, tá? Mas é por aí, tem que realmente sensibilizar. Acho que a sensibilização é a chave para tudo, tá? Educadamente, claro, né? Mas sensibilizar essa pessoa. Perfeito. Perfeito. Doutor, espero aí que a doutora também tenha lhe respondido aí satisfatoriamente. O doutor, o Basílio, ele diz o seguinte: parabéns, doutora Kátia, excelente conteúdo. E o doutor André, que esteve conosco também, tem uma live dele no nosso canal, ele está agradecendo aí pela resposta. Doutora, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Tem duas perguntas aí, vamos tentar dar uma acelerada, porque a gente ainda vamos ver se a gente consegue fazer o parafraseando de hoje. Tem duas perguntinhas que é a seguinte: a pessoa ansiosa precisa redefinir todo o estilo de vida para fugir dos prejuízos causados na saúde física e mental? Ela precisa fazer essa redefinição ou não? Tá. Partindo do princípio de que forma ela vai rever essas questões, tá? A gente pode partir, como eu posso dizer, da abordagem que ela vai utilizar, tá? Por que eu digo isso? Porque existem vários tipos de abordagem, na psicologia principalmente, tá? Onde, dependendo do que é trazido, do que esse paciente ele vai falar, a forma da condução da coisa, tá? De como ela vai conduzir esse seu histórico de vida. Há quem priorize o aqui e agora, tá? Existe uma escola na psicologia chamada de Gestalt, e existem outras, tá? Mas, assim, se for falar vai ser muito demorar,
e algo muito específico, mas que mais ou menos assim. Então, o que vale é o aqui e agora. Já existem outros terapeutas que eles conduzem, tá, o tratamento na base anterior, nas experiências anteriores. Então, realmente, vai lá na infância, resgata algumas coisas, faz com que a pessoa, nas palavras, na conversa, ela vai expondo as coisas e ela mesma vai se apercebendo do que enfrentou, do que passou, tá? Mas também existe um outro tipo de abordagem que vai trabalhar em cima do foco, dos pensamentos e das atitudes, tá? Então, nesse momento, falando em relação a tratamento terapêutico, vai depender do profissional que ela vai procurar, tá? Mas, enquanto não se fala de terapia, até porque, pelas questões atuais, as terapias estão acontecendo, quem está conseguindo é online, mas é um outro processo, eu acredito que se faz necessário, sim, rever algumas questões, tá? Porque, na maioria das vezes, o ser humano, ele lida com erros, com acertos, tá? Então, onde eu acertei, onde eu falhei, o que eu posso melhorar, que ser humano sou eu, tá? Então, em busca do autoconhecimento, a gente pode dizer assim. Então, viver na possibilidade de agradar o outro, eu vou me desagradar. Mas a crítica vinda do outro me faz refletir, sabe? Então, existe aí um equilíbrio. Você precisa levar em conta, do que você ouve a seu respeito. Mas, reflete, por que eu ouvi isso? Né? Então, por que eu vivo em ansiedade contínua? Porque eu e tal, então, eu ao invés de olhar para frente, eu fico olhando para trás, e todo esse tempo, esse passado me acusa, me machuca. Então, realmente, é necessário parar, refletir, a reflexão nunca é demais, e nessa hora, tirar lições do que você já enfrentou, do que você já passou. Tá? Eu acho que é a melhor condição, porque você sozinho, você consegue refletir. Tem pessoas que se valem muito da escrita, tá? Escrever, sabe, pôr para fora, porque às vezes você olha ao seu redor e não encontra alguém em que possa confiar, sem julgamentos, porque tem pessoas que até lhe escuta, mas aí te julga, né, te dá juízo de valores. Verdade. E tal. Então, nesse momento, o que vale realmente é alguém que está ali do lado para te acolher. Então, nesse momento, é importante se valer, tá? De como você vai rever, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu fiz até hoje, como eu posso seguir. Vale a pena, sim. Sempre é importante rever. Excelente, doutora. A gente já está finalizando, mais uma vez, voltando a isso. A gente tem a hora do parafrasear, que a gente sempre faz, é uma brincadeira que a gente sempre faz aqui para dar uma interagida com o pessoal. Até você que está acompanhando essa live, você pode participar com a gente, é muito fácil. A gente vai falar uma palavra e aí vocês fiquem à vontade para responder com uma palavra, um pensamento ou uma frase. Tá? A doutora já conhece, não é novidade para ela mais. Então, fiquem à vontade. E estamos agora na hora do parafrasear com a doutora Kátia Valéria, nossa psicóloga. Tá? Então, vamos lá. A primeira palavra, depois a gente tem algumas perguntinhas ainda, para a gente finalizar a live de hoje. A primeira palavra é psicologia. A psicologia a escola, tá? Eu acho que eu posso dizer uma ferramenta. A psicologia é uma ferramenta, tá? Para que o ser humano siga, leia a respeito, ainda que nem todos vão ser psicólogos, tá? Mas a psicologia, ela é importante para o autoconhecimento, é importante para
para ajudar o outro, para estar bem. Então, a psicologia é uma ferramenta, posso dizer, uma ferramenta indispensável para a nossa vida no dia de hoje. Ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Eu concordo, a colega até escreveu algo aqui, tá? Ela diz assim, deixa eu aproveitar a oportunidade. Uma vez ouvi um texto que fala que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Tá? É possível ter os dois de forma simultânea. Pois é, eu quebrei o parafraseando, né? Mas realmente eu não podia, foi a frase que eu utilizei. Então, Kátia, a terceira palavra é transtornos. Transtornos é desequilibrante, tá? É algo que realmente transtorna, desmonta, tá? Desequilibra. E um transtorno, seja de qualquer ordem, é oportuno realmente de cuidado, tá? Se faz necessário parar para realmente corrigir, ver o que pode melhorar. Fobia. Fobia é excesso de medo, tá? Excesso de medo. Porém, essa fobia, ela pode ser protetora. O medo, ele pode ser protetor, tá? A fobia, nem tanto porque ela é muito intensa, tá? Mas aí você consegue dizer o que é que você tem medo, tá? Mas aí o medo em excesso, ele pode te proteger, mas também pode te fazer estar aquém de coisas que você poderia usufruir, tá? Mas de tanto medo, você acaba paralisando e perde algumas coisas da vida. Né? Então também se faz necessário um cuidado nessa fobia. Esperança. A esperança é o que nos motiva. A esperança é a motivação para dias melhores. Não dá para viver sem esperança. Temos que ter esperança. E como cristã, nossa esperança é Cristo. Com certeza. Fake news. Vamos lá. Fake news. Fake news. É necessário a verdade, tá? A fake news, eu digo aquilo que eu não tenho certeza, aquilo que eu não sei se é verdade, eu não compartilho. Então, pode até ser uma verdade, mas enquanto que eu não tenha certeza que é verdade, eu não compartilho. Então, fake news não vale a pena. Não é saudável. Isolamento social. No momento que estamos, se faz necessário, tá? Ainda que mal compreendido por outros, mas se faz necessário, é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, momento de fortalecimento de vínculos, mesmo isolados. E para finalizar o parafraseando de hoje, libertação. Libertação. A verdade liberta. Eu creio que há várias pessoas que estão presas em incertezas, tá? Estão presas em, como posso dizer, em promessas e tantas outras coisas, né? Mas a verdade, ainda que doa, mas a verdade liberta. Então, aquilo que te traz amarras, há pessoas que se amarram no passado, né? E aquilo vai trazendo aquele peso, aquele fardo, tantos anos, né? E não se libertam. Então, é necessário, sim, e a libertação, ela faz com que o indivíduo progrida, supere, siga em frente. Perfeito. Então, doutora, muito obrigado por esse momento. Já estamos aqui há 1h40. Tinha muita coisa para conversar ainda, mas para não cansar o pessoal, né? O pessoal que está aqui com a gente aqui desde as 8 horas. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram essa live incrível, que teceram seus comentários, que fizeram suas perguntas, que está interagindo entre vocês aí
na live, que estiveram na primeira parte, está agora com a gente, o nosso muito obrigado. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é muito fácil, através do próprio Instagram. Deu uma travadinha? Pronto. Através do próprio Instagram da doutora Kátia, você me encontra, Carlos Ege Alves, encontra fácil. Nos segue, tem muita novidade. Quem ainda não nos segue no canal, no YouTube, Carlos Alves Oficial no YouTube, já tem muito conteúdo, então eu aguardo vocês. Então a gente vai abrir esse espaço agora para a doutora trazer as suas considerações, seus agradecimentos. Esse é o seu momento, doutora, fique à vontade. Ok. Diante de tudo quanto falamos, tá, conversamos, peço perdão se não respondi, perdão, à altura, ou se ficou algo para que a gente possa esclarecer melhor. Estamos aqui dispostos, tá? Realmente, como o Cacá falou, hoje é possível encontrar as pessoas, né, nas redes sociais, tá? E a gente está aberto para as críticas, opiniões, né, Cacá? É importante, né, a gente abrir esse espaço para isso, tá? Porque realmente uma coisa é a gente lidar com o outro na nossa frente, conversar ali, né, do lado a lado, frente a frente. Outra coisa é se utilizar de um aparelho e você tá, né, falando e tal. Então tem muitas coisas que às vezes foge, ou existe algo que a gente, podia ter falado tal coisa, ter explicado de tal forma, né? Então, para esclarecer, né, e ficar bem claro para a gente, realmente estamos disponíveis, tá? Para realmente para esclarecer melhor algo que ficou. Mas, nesse momento, especificamente de pandemia, isolamento social e tantas outras coisas, tá? Existe uma palavra, digo duas palavras, que é importantíssima, é a saúde mental, tá? Você pode até estar acometido de uma doença que atinge teu corpo, que te traz dores, seja lá das mais diversas, tá? Mas saúde mental é imprescindível, tá? Então, ter saúde mental é você ter as emoções, tá? Ter as emoções, reconhecer tuas emoções. Voltando a falar sobre saúde mental, tá? Como eu falei anteriormente, você pode até estar sendo acometido de algumas dores. Pode ser dores físicas, que você consegue dizer onde sente a dor, mas também pode serem dores psíquicas, sofrimentos, entre outras coisas, tá? Mas não banalize essa dor, tá? É importante você falar a respeito, tá? Não deixe para depois, ou, não, isso é coisa da minha cabeça, tá? Porque isso vai se intensificando e vai perdendo o controle, vai ficando muito mais difícil de você tratar sempre depois, né? Deixando para depois, tá? Então, as emoções, a saúde mental é você ter as emoções, tá? Sem deixar que as emoções te tenham ou te supere, tá? Então, como ser humano, a gente é possível ter raiva, ter irritabilidade, tá? Ter frustração, são momentos. Mas aí, depois vamos ver o que é que essas emoções trazem ou trouxeram para a nossa vida. Então, aos poucos vai se desfazendo, tá? Libera perdão, se for necessário, tá? O perdão ele é renovador, porque quando você perdoa o perdoado, tá? Ele reflete no que fez, no que errou, sabe, de uma capacidade excelente. Então, se for por questões físicas, tá? Dorme melhor, procura dormir melhor, se hidratar, né? Alguma atividade física, mexe esse corpo, mesmo dentro de casa, mas procura se mexer, procura fazer alguma coisa. E se vier também associado às questões mentais, que é o que prevalece, né? Às vezes a gente não dá conta do que está pensando, às vezes está fazendo uma coisa e a mente está longe. Tenta ver como lidar com essas emoções, tá? Porque enquanto seres, enquanto ser de interação, nós somos seres relacionáveis. Então, divide com alguém, tá? Compartilha, conversa e tenta estar próximo de pessoas que querem te ajudar, que têm palavras positivas,
que te animam, que te põem para cima, e evita esse povo negativo, que fala coisas negativas que são para te entristecer. No momento a gente precisa se fortalecer. É isso aí. Verdade. Vamos expulsar essas pessoas tóxicas da nossa vida, vamos só pensar positivo e atrair, não é, positividade para a nossa vida. É isso aí, doutora, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. A gente teve gente da Bahia, teve gente de São Paulo, teve gente do Rio de Janeiro. Claudilene, pena que acabou, mas vamos ter mais, viu? Estamos combinando aí uma live sobre doenças psicossomáticas. Vai ser top demais.